Olá, pessoal, muito bem. Vamos então para a correção aqui dos exercícios de base sobre verbo to be, para que você memorize bem quais são as estruturas corretas que a gente utiliza, né? Então, a gente vai começar aqui com o exercício de 1.1. Então, você pode sempre se guiar pelos números, tá? Então, quando você fizer essa atividade, você pode anotar as respostas pelo número da questão, que é mais fácil para você conferir. Ou, se você for daquele aluno que gosta de ir fazendo, já ir corrigindo, melhor ainda, porque você já vai fazendo o processo ao mesmo tempo, tá? Esse é o critério, você faz como você achar melhor. Mas muito bem, vamos corrigir então. Começando da primeira forma, ele só quer que você escreva a forma curta, né? Para você treinar isso aqui. Então, she is fica she's. They are fica their. It is not fica de duas formas, né? Nós podemos ter it's not, mas também podemos ter it isn't. Aqui. It isn't. Lembra que associa com a palavra isento do português, para você lembrar dessa pronúncia. It isn't. No 4, a gente vai usar o that com o is e vai ficar that's. I am not. Só temos uma forma de abreviar aqui. I'm not. Lembrando, gente, o eu no inglês sempre escrevemos maiúsculo, tá? Aproveitei aqui o meu erro para mostrar para você que sempre a gente escreve o eu no inglês maiúsculo, não é o i, é o eu, que nós escrevemos sempre maiúsculo. You are not. Temos duas formas também de abreviar. Podemos abreviar como you're not, mas também podemos abreviar com you aren't. Ok? Você escolhe a que você prefere, fica aí a teu critério. Número 2 é apenas completar com am, is ou are, ou seja, com o verbo to be, né? Na primeira frase, que já está com a resposta, the weather is nice today. O clima está legal hoje. Na número 2, I am, isso aqui a gente já sabe, tem que decorar. I am not rich. Eu não sou rico. Na número 3, está no singular. Lembra da dica que eu te falei de singular e plural? Podemos comparar as duas frases. This bag significa esta bolsa, esta mala. E ele está dizendo que essa mala é pesada. This bag is heavy. Lembra de puxar o Y no final dessa palavra. Heavy. E no número 4 tem o plural. These bags, que o this é o plural do this, a gente vai estudar isso mais pra frente. Ou seja, estas malas são pesadas. Então, segue aquela dica de singular e plural que ajuda bastante quando a gente está falando de is e are. Número 5. Look, there is Ellen. Ou a gente pode abreviar, né? There's Ellen. Ou seja, a gente completou aqui com a palavra is, mas usamos abreviado, que é muito mais comum a gente usar abreviado, principalmente essa expressão. E nessa frase significa: olha, lá está a Ellen. A número 6, my brother and I, meu irmão e eu, estou me incluindo, então estamos falando de nós. My brother and I are good tennis players. Meu irmão e eu somos bons jogadores de tênis. Estamos falando do esporte tênis. Número 7. Emily is at home. Emily está em casa. Por que usamos o is com Emily? Porque é como se fosse um she, né? É como se fosse um she. Então a gente acaba usando o is. Emily is at home. Her children are at school. Porque quando a gente fala her children, a gente está dizendo as crianças dela ou os filhos dela. Ou seja, isso é um plural e representam eles. É como se fosse they, né? Eles estão na escola. They are. Ou seja, her children are at school. Ou seja, Emily está em casa. At home, para falar em casa. Os filhos dela estão na escola. E a número 8 tá falando sobre mim, né? Eu. Então, I am a taxi driver. Eu sou um motorista de táxi. Minha irmã, ou seja, ela,
My sister is a nurse. Ou seja, minha irmã é uma enfermeira. A palavra nurse significa enfermeira, mas pode ser também enfermeiro, não tem problema. Feminino e masculino. Próximo exercício 1.3 é só completar as frases utilizando um pronome mais o verbo to be. Na número 1 diz o seguinte: Steve is ill. He is in bed. Ou seja, Steve está doente. Você poderia também encontrar em algumas referências a palavra sick aqui, tá? São sinônimos. Steve está doente. Ele está de cama, ou na cama, né? Mas a gente entende que ele está doente de cama. He is in bed. Número 2. I'm not hungry. Eu não tô com fome. But I am thirsty. Mas eu tô com sede. Lembra que eu falei com fome é hungry e com sede é thirsty. A gente não precisa usar aqui a palavra with, que seria a preposição com. A gente não precisa usar aqui. Número 3. Mr. Thomas. Isso aqui é um pronome de tratamento masculino. Mr. Thomas is a very old man. Sr. Thomas é um homem muito velho. Ele tem 98 anos. Ou seja, he is 98 ou 98. Lembrando que para falar idades em inglês nós usamos o verbo to be. Número 4. These chairs, plural, aren't beautiful. Essas cadeiras não são bonitas, mas são confortáveis. É isso que ele quer que você diga. Ou seja, but they are comfortable. Ai, teacher, mas eu tô falando de cadeira. Vou usar they? Vai, lembra que a gente viu na aula número 3, lá do seu módulo passado, que o plural do it também é o they? Então, estamos falando de cadeiras. Elas são confortáveis. Número 5. The weather is nice today. O clima, lembrando que clima não é uma pessoa, né? A gente trata ele como it. O clima está legal hoje. Está quente e ensolarado. Como é que a gente fala isso em inglês? It's warm and sunny. Ou it is, né? Para quem gosta de usar sem abreviações. It is warm and sunny. Ou seja, se eu estou falando do clima, o clima, mais uma vez, não é he nem she, é it. Por isso que quando a gente utiliza em relação a clima, a gente sempre usa it is, ok? Número 6. Eu tô atrasado. Provavelmente é isso que ele tá falando, porque a outra pessoa depois respondeu: No, I'm not. I'm early. Eita, então na verdade é você está atrasado, né? A primeira pessoa falou o seguinte: você está atrasado. You are late. Aí a outra pessoa falou o quê? No, 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 no. I'm not. I'm early. Não, 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 queridinho. Eu tô não. Eu estou adiantado. Cheguei antes. Nem vem falar de mim. Número 7. Catherine isn't at home. Catherine não está em casa. Ela está no trabalho. She is at work. 8. Não sei o que é seu casaco. A palavra coat significa casaco. Your coat. Aí outra pessoa respondeu: Oh, thank you very much. Ah, muito obrigada. Ou seja, provavelmente ele está alcançando o casaco para a pessoa, né? Então a gente vai usar o aqui está o seu casaco. Ou seja, here is your coat. Here's your coat. Lembrando que você pode usar abreviado, tá, gente? Tanto faz. A gente está escrevendo, mas tudo bem você falar here's your coat. Aqui está seu casaco. E ele respondeu: Oh, thank you very much. Na 1.4 é para você olhar as perguntas que foram feitas para a Lisa, né? Lá no início da nossa apresentação do material e você escrever sobre você mesmo, né? Essas mesmas perguntas. Nesse caso, eu vou responder sobre mim, tá? Então, para você que quer me conhecer um pouco mais, a teacher vai se apresentar um pouquinho melhor agora. Primeiro de tudo, sobre nome. Qual é o meu nome? My name. Opa. My name is Mai. Meu nome é Mai. Para quem não sabe também, meu nome completo não é Mai, não nasci chamado de Mai. Meu nome é Mayra. Mas
Muitas pessoas sempre erraram meu nome, falaram Maíra, Maiara, enfim, a lista de erros é infinita. E aí, por isso que eu assumi a personalidade de Mai, que aí não tem erro, né? My name is Mai. Só que o problema é que no inglês a pronúncia seria diferente, né? Provavelmente seria May, mas tá tudo bem. Número 2, age. A palavra age significa idade, ou seja, qual a sua idade? I am 32. E eu posso colocar years old, mas lembre-se que é opcional. Ou você bota só o número, ou você bota o número e o years old. Só o years, não. Número 3, de onde você é? Afinal de contas, ele está usando o from. Ou seja, where are you from? Essa seria a pergunta, né? Que foi a pergunta que a Lisa respondeu, que ela é de Chicago. Não sei se você lembra, só você voltar lá no seu material e ver. Eu vou responder sobre mim. I am from Santa Catarina. E você responde do jeito que for você, né? Você responde sobre você. Tô te dando exemplos aqui de como eu faço. Número 2, job. Ele tá perguntando sobre meu emprego, minha profissão. And I am a teacher. Se você não sabe a sua profissão aqui, você pode pesquisar. Existem algumas profissões muito específicas, né? Então, vale às vezes uma pesquisa. Você tem que saber em inglês como é a sua profissão em inglês. Número 5, favorite color or colors. Ele quer saber sobre a minha cor favorita. No caso, eu tô falando de mim. My favorite color is orange. E aqui, quando você vê aqui em cima, a gente tem duas grafias diferentes, né? A gente pode escrever favorite com U ou sem U. E a palavra color também, eu posso escrever ela com U ou sem U, tá? Eu escrevo de propósito justamente para que você perceba as diferenças e entenda que tá tudo bem, das duas formas estão corretas. Vai depender da origem do seu material, onde você está lendo, o que você está pesquisando. E aqui ele está perguntando sobre interesses. No que eu sou interessada, né? I am interested. I am interested in movies. Nós não traduzimos assim no português. A gente não fala sou interessada em filmes, né? A gente fala, na verdade, eu tenho interesse em alguma coisa. Então, no meu caso, eu tenho interesse em filmes. I'm interested in movies. Escreva sobre você. Lembre-se de escrever de forma escrita para você ter isso registrado, para você acompanhar a sua evolução. Número 5, né? 1.5, a gente tem alguns estados aqui, alguns adjetivos de como as pessoas estão se sentindo de acordo com a imagem. O primeiro de tudo é o angry. Angry, a gente traduz como bravo ou brava. Bravo ou brava. Cold, a gente traduz como com frio. Hot, com calor. Hungry, com fome. Scared, com medo. E thirsty, com sede. Então, como é que a gente vai construir essas frases? Lembre-se que você não precisa acrescentar o with. Na maioria, né, do português a gente acrescenta o with. Mas no inglês a gente não usa, tipo de estar com, né? To be with. Não, a gente não precisa disso no inglês, tá? Por exemplo, a número 1, a gente já tem a resposta, ela tá olhando pro copo, ou seja, she is thirsty. Na número 2, eles estão com frio. They are cold. 3, ele tá com calor, né? Bichinho trabalhando ali debaixo do sol. He is hot. Número 4. Eita, uma cobra, né? Provavelmente ele tá com medo, né? Ou então, he is scared. Scared. Atenção na pronúncia dessa palavra. Scared. Não é scared ou scared. A gente não pronuncia esse som de E, ok? Scared. Já cai pro D. Levemente um som de T. Scared. Ok? Número 5. Eles estão com fome, né? Parece eu quando tô com fome. Eu fico bem com essa cara mesmo. They are... Opa! They are... Como é que é com fome mesmo? Hungry. Estão com fome. E na 6, a bicha tá
pistola, né? Tá brava. She is... Que quebraram o vidro dela, né? Com razão. She is angry. Muita atenção para as pronúncias das palavras angry e hungry. São diferentes. E é muito importante a diferença, porque você dizer que tá com fome é bem diferente de dizer que tá bravo, né? Então tem que tomar muito cuidado com essas pronúncias. E treinar mesmo. Você tem que treinar essas pronúncias. Hungry, angry. Então vamos repetir todas elas aqui, ó. Todas elas para você treinar em casa. Angry, cold, hot, hungry, scared, thirsty. Lembra desse R, ó. Thirsty. Muito bem. Muito bem, gente. Na 1.6, para que você entenda esse exercício, você tem que escolher ou positivas ou negativas, tá? De acordo com a realidade. Então, por exemplo, está quente hoje? Você vai dizer se tá ou se não tá. Mas lembrando, a gente está trabalhando só o verbo to be aqui, então são todas frases que você usaria verbo to be no inglês. Então, você vai escrever de acordo com a realidade do mundo todo ou a realidade atual. No caso aqui, hoje, que eu estou gravando essa aula, it's hot today. Na verdade, tá bem hot, tá? Na número 2, ele tá perguntando se está ventando hoje. A palavra windy significa ventando, que vem da palavra wind, que é vento. Então, ele tá perguntando se está ou não está ventando hoje. Vou falar a minha realidade aqui, né? Aqui não está ventando. Então, it is not, it's not, it isn't. Qualquer uma das duas estão certas. It is not windy today. Mas essa é a minha realidade. Eu quero que você escreva a sua. Se um dia você estiver fazendo essa aula e tá um super frio, muito vento na sua cidade, você vai dizer que está ventando. É sobre a sua realidade. Eu tô falando sobre a minha neste momento que estou gravando essa aula. 3. Minhas mãos, my hands, e cold. Sobre as suas mãozinhas neste momento. As minhas não estão geladas. Ou seja, my hands são duas, portanto é plural. Are not cold. Lembrando que eu posso falar my hands aren't cold, mas eu também posso falar my hands are not cold. Aqui não tem como a gente abreviar o my hands com o are, tá? Infelizmente, não tem como. Então, você só tem duas opções aqui mesmo. Número 4. Aqui é uma realidade, né? Uma realidade do mundo. Brasil é ou não é um país grande? É, todo mundo sabe, né? Então, Brazil is a very big country. Brazil is a very big country. Lembrando, você não é obrigado a falar Brasil, tá? Você pode falar Brasil, afinal de contas, você é brasileiro. Se você for brasileiro, né? Se você for, sei lá, de Portugal e tá fazendo essa aula, né? Aí você é português. Aí realmente, se você não fala assim, você fala como você quiser. Número 5. Diamantes, diamonds. E a palavra cheap. O que significa a palavra cheap? Barato. Diamantes são baratos ou são caros, gente? São baratos ou são caros? São bem carinhos, né? Então, diamantes não são baratos. Diamonds are not ou aren't cheap. Diamantes não são baratos. Número 6. Toronto é ou não é nos Estados Unidos? Aí, aula de geografia, né? Toronto não é nos Estados Unidos. Toronto is not ou isn't in the US. Que é uma das formas de falar Estados Unidos, né? US, United States, ok? Então, muito bem. E só as 3 últimas são verdades, né? A sua frase tem que ser igual à minha. As 3 primeiras vai depender da sua realidade no momento. E da mesma forma, eu quero que você escreva aqui frases sobre você. Como você está se sentindo agora? Primeiro, are you tired? Você está cansado? Yes, I am. No, I'm not. Ou seja, I'm tired. I'm not tired. Não são respostas curtas, tá? Número 8, hungry. Fome. Tá com fome? I'm hungry. I'm not hungry. São as suas opções de resposta. Você que vai me dizer. Número 9, a good swimmer.
um bom nadador. A good swimmer. Você é ou não é um bom nadador? E por fim, interested in football. Interested in football. Ou seja, interessado em futebol. Você tem ou não tem interesse em futebol? Lembre-se de usar o verbo to be. É isso que a gente está estudando. Ou seja, preste atenção que o verbo to be, ele é muito usado, né, gente? Muito usado mesmo. Então, a gente tem que se acostumar a usá-lo no inglês também. Muito bem, pessoal, agora nos exercícios de número 2, né, a gente vai para o exercício 2.1, onde a gente vai responder perguntas, responder exercícios sobre as perguntas com o verbo to be, né? E a gente estuda separado justamente porque é o conteúdo que mais nos dá dúvida quando a gente está usando o verbo to be no inglês. Então, aqui ele quer que você associe e você encontre as respostas corretas para estas perguntas. Portanto, na número 1, nós temos a seguinte pergunta. Where's the camera? Ou seja, where is the camera? Onde está a câmera? E a resposta, ele já deu para você, que é a letra G. In your bag. Na sua bolsa. Então, você tem que responder com que faça sentido e que, né, não se repitam aqui. Então, vamos à correção. Número 2 pergunta o seguinte. Is your car blue? Seu carro é azul? E aí você tem algumas opções de respostas. Como estamos falando de um carro, estamos falando de um it. Ou seja, letra F. No, it's black. Não, é preto. E quando a gente fala é preto, a gente está falando it's black, porque eu estou falando do carro. Lembra que no português, o é e o está são representados no inglês como it's, né? A gente tem essa possibilidade no português de não usar o sujeito antes do verbo é ou está, mesmo que a gente saiba que alguma coisa é ou alguma coisa está. No inglês, a gente representa esta coisa como it, que neste caso era o carro. Número 3. Is Kate from London? Tipo, Kate é de Londres? E aí, a resposta que a gente pode colocar, que se parece mais, é a letra H. No. She's ou she is American. Ela é americana. A número 4, pergunta clássica. Am I late? Quem nunca, né? Eu tô atrasado? E você pode responder de várias formas. Lembrando que alguém vai responder se você está ou não está atrasado. A resposta que mais se encaixa aqui é a letra C. Yes, you are. Sim, você está. Número 5. Where is Amy from? Ou então, where is Amy from? Ou seja, de onde é a Amy? Agora eu não estou perguntando se ela é de Londres, estou perguntando de onde ela é. E a resposta melhor se encaixa é a letra A. London. É a resposta, né? Que seria Londres. Número 6. What color is your bag? Que cor é sua bolsa? Olha, às vezes é bom, né? Encaixa bem certinho igual ao português. Que cor é a sua bolsa? A número 6, a resposta é a letra E, né? Que ela dá o black, que é a opção melhor que se encaixa com essa pergunta. Número 7. Are you hungry? Alguém chegou e perguntou para você. Are you hungry? E aí você falou o quê? No, I'm not. Letra B. Não, não estou. Lembra das respostas curtas. 8. How is George? Como está, literalmente, como está o George? E ele está muito bem. Letra I. Very well. E a número 9. Who's that woman? Ou who is that woman? Quem é aquela mulher? E aquela mulher é minha irmã. My sister. Então, essa deveria ser a sequência que você encontrou. Se você não encontrou a sequência igual a essa, provavelmente você trocou alguma resposta pela outra. Analise novamente para ver se você cometeu aí algum erro. Número 2 é estudo de estrutura, né? Exercício 2.2, faça perguntas com estas palavras. Então, ele vai te dar as palavras embaralhadinhas e você tem que montar a estrutura. Ou seja, isso é muito importante, gente. Saber as estruturas em inglês, como eu sempre digo, é importante para que você não fique perdido na hora de falar alguma coisa. Você tem a confiança de saber o que você está falando, né? Então, o número 2 já está respondido.
A primeira pergunta era: Is your mother at home? Sua mãe está em casa? Na número 2, Are your parents well? Seus pais estão bem? E a número 5 seria: Is your job interesting? Não queria que tivesse ficado deste tamanho a letra, mas é isso. Então, vou fazer no próximo, faço diferente. Número 4. The shops are open today. Mas ele quer uma pergunta. Nessa sequência tá certo, mas não é uma pergunta. Para ser uma pergunta, are the shops open today? É assim que a gente forma uma pergunta que tem o verbo to be. 5. From where you are. Aqui também é estrutura, gente. Decore essa pergunta. Where are you from? Ah, mas no português o D tá na frente. É de onde você é. No inglês, não. Lembre-se que esse from vai lá pro final da frase. Isso é uma regra estrutural do inglês. Não fique buscando porquês, porque nem sempre tem explicação. A mesma coisa aqui, então. De onde você é. É assim que a gente fala no português. Where are you from? 6. Ele quer que você pergunte: você é interessado em esportes? Ou como a gente fala, você tem interesse em esportes? Are you interested in sport? Eu acredito que seria esportes, tá, gente? Só para vocês não ficarem nessa dúvida. 7. Ele quer saber se a estação é próximo daqui. Então, a gente pergunta falando: Is the station near here? Número 8. Ele quer saber se as suas crianças, seus filhos, estão na escola. Are your children at school? E a número 9. You are late, why? Tá totalmente fora de ordem, né? Ou seja, why are you late? E vamos tirar esse E duplo que, né, foi erro de digitação. Why are you late? Então, veja como eu construí uma frase um pouco mais específica, uma pergunta mais específica. Eu posso simplesmente perguntar: você está atrasado? Are you late? Mas eu também posso fazer why are you late? Esse why vem antes, assim como a gente já fazia lá no presente simples. Então, ele sempre vem antes, entre aspas, do sujeito. Do sujeito, não, perdão. Do auxiliar. Mas a gente já sabe que verbo to be não precisa de auxiliar. Ele é o próprio auxiliar dele. Então, por isso que o I vem antes dele. E aqui ele quer justamente que você use essas perguntas, né? Essas perguntas mais específicas utilizando essas palavrinhas de pergunta. What, who, where e how, né? Ou pode ser qualquer uma outra. Lembrando que o what é o que ou qual, who é quem, where, onde ou aonde, e o how é o como. Então a primeira pergunta já está feita. How are your parents? Como estão seus pais? E a resposta foi: They're very well. Eles estão muito bem. Então você já tem a sua resposta, você vai desenvolver sua pergunta. A pergunta da segunda diz o seguinte: At the end of the street. Isso significa no final ou no fim da rua. Então, provavelmente ele está perguntando sobre onde é a parada de ônibus. Vamos começar usando, então, aonde? Where is the bus stop? Where is the bus stop? At the end of the street. A segunda, no caso a terceira, a resposta é 5, 6 and 10. 5, 6 e 10. Provavelmente ele está perguntando qual a idade dos seus filhos, your children. E para perguntar qual a idade, a gente sempre fala how old. Opa! How old são seus filhos, né? Plural, filhos, então é are. How old are your children? Quantos anos seus filhos têm? Aqui a gente está falando de custo. Provavelmente alguma coisa custa 1,50 libra. Esse é o símbolo da libra, utilizado em muitos países na Europa, além do euro.
E a libra no inglês nós chamamos de pounds. Nós vamos ter uma aula só para falar de dinheiro, né? Mas, nesse caso, só para você já saber, a gente fala pound. Então, o quilo custa 1,50 pounds. A quilo, né? O que custa 1,50? Provavelmente são as laranjas. Então, a pergunta é, quanto custa essas laranjas? Ou então, quanto é essas laranjas, né? Se a gente fosse perguntar no português, quanto é essas laranjas? Usando o verbo to be. Ou seja, how much... Opa! Plural, né? Porque são essas laranjas. How much are these oranges? Quanto é, ou quantos são, que deveria ser o certo, essas laranjas? 1,50 o quilo. A número 5 pergunta sobre o esporte favorito. E ele respondeu que o esporte é skiing, ou seja, esquiar, né? Ski, que chama em português, né? Aquele que vai na neve. Ou seja, como é que eu pergunto qual é o seu esporte favorito? What is your favorite sport? E ele respondeu skiing. Número 6, o homem nesta foto. E aí ela respondeu, that's my father. Este é meu pai. Ou seja, ele está perguntando quem é o homem nesta foto. Who is the man in this photo? Mais uma vez. Who is the man in this photo? That's my father. Número 7. Ele pergunta o seguinte, sobre os sapatos novos. E ele respondeu que a cor é preta. Então, provavelmente, está perguntando qual a cor, né? Qual a cor no inglês é what color is ou are, nesse caso. Vamos usar o are, afinal de contas, é um par de sapatos. What color are your new shoes? De que cor são seus novos sapatos? 2.5 são respostas curtas. Você vai responder sobre você. Yes, I am. No, he isn't. No, I'm not. Enfim, você vai responder sobre você. A primeira, are you married? Ele está perguntando, você é casado? E aí você vai responder, yes, I am, ou no, I'm not. Na número 2, ele pergunta, are you thirsty? Você está com sede? E aí você vai me responder se sim ou não. Na 3, is it cold today? Ou seja, tá frio. Lembra que o is it é o está em forma de pergunta? Está frio hoje? E aí você vai me responder se está ou se não está. A número 4 pergunta, are your hands cold? As suas mãos estão frias? Você vai me responder se elas estão frias ou elas não estão frias. Número 5, is it dark now? Tipo assim, tá escuro agora? Is it? Mais uma vez, ó. Is it? Está escuro agora? Lembre-se, eu não canso de repetir. É ou está, a gente usa o it. Não esqueça disso. E se for pergunta, is it? E a próxima pergunta responda sobre você. Are you a teacher? Você é um professor? Se sim, diga que sim. Se não, você diz que não. Lembrando de usar as short answers. Qualquer dúvida sobre short answer, volta lá na segunda parte da aula de verbo to be, que está tudo explicadinho no final da aula. Próximo exercício e último dessa parte é o 2.4, write the questions. Escreva as perguntas, né? Então, mais uma vez, temos respostas muito comuns, né, e utilizadas no inglês, e as perguntas também são muito comuns e muito utilizadas no inglês. Então, vamos lá. Na número 1, perguntou sobre o nome. A gente já fez exercício parecido com esse, lembra? Ou seja, what's your name? E ele respondeu, Paul. Depois, ele perguntou sobre a nacionalidade, né? American, tipo assim, você é americana ou você é americano, sendo que ela tá perguntando pro Paul. Então, ela vai perguntar, are you American? Are you American? Vou botar no maiúsculo aqui. Você é americano, né? Muito bem. E ele falou, no, I'm Australian. Eu sou australiano. E depois ela perguntou, how old? Tá fácil, né, gente? How old are you? Qual a sua idade? E ele falou, I'm 30. Eu tenho 30. Número 4, ela perguntou, are you a teacher?
E ele falou, no, I'm a lawyer. Para quem ainda não sabe, lawyer é advogado. Lawyer. I'm a lawyer. 5. Married. Quer saber sobre casamento? Ou seja, are you married? Lembre que a palavra married é casado ou casada, ok? Are you married? E ele falou, yes, I am. Aí ela perguntou, wife a lawyer. Então agora ela vai começar a fazer perguntas sobre a esposa dele. Então a primeira pergunta vai ser, sua esposa é advogada? Então a gente vai levar para a terceira pessoa. Is your wife a lawyer? E ele respondeu, no, she's a designer. Ela é uma designer, né? Desenhista. 7. From, ou seja, de onde? Quer saber de onde ela é? Where is she from? Porque quando eu quero saber de onde você é, eu falo where are you from? Lembra que eu falei para você decorar essa estrutura? Mas agora eu quero saber sobre ela. A gente só vai mudar isso aqui, gente. Isso continua igual. You from continua no final. Where is she from? E essa é a importância de você conhecer estruturas em inglês, porque você tem a liberdade de criar infinitas possibilidades quando você sabe de onde as coisas vêm. Se você memoriza simplesmente where are you from e você não estuda isso, você vai ficar preso a isso. Aí se um dia você precisar perguntar sobre um terceiro, você não sabe fazer. Então você fica preso só a estruturas que você memorizou. A gente tem que memorizar, mas a gente também tem que entender para nos dar essa liberdade de saber o que a gente está falando. Número 8. Her name. O nome dela. Ou seja, qual é o nome dela? What is her name? Qual é o nome dela? O nome dela é Anna. E ela perguntou how old? A idade da Anna, da esposa. Ou seja, how old is she? Porque eu quero saber da esposa dele, não dele. Dele eu já sei, já perguntei lá em cima. How old are you? É how old is she? Continuamos jogando o verbo to be aqui para frente do sujeito. Vocês perceberam? Todas as perguntinhas. Ou seja, qual a idade dela? Ela tem 27. She is 27. Então é isso, pessoal. Essa foi a nossa aula de correção de atividades dos exercícios de base. Lembre-se que a gente tem os exercícios extras e também tem correção dos exercícios extras. A gente se encontra lá.